Senhor, que ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus. Esclarece-nos, ó Deus, todo o engano e do erro. Livra os Teus filhos, ó Pai. Ilumina as nossas almas. Ó grande Deus, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Crentes são criaturas novas. A Bíblia usa essa linguagem de forma bem clara. Desde o Antigo Testamento, na profecia de Ezequiel, quando por intermédio de Ezequiel, Deus disse que nos daria um coração novo, tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, colocarei dentro de vocês um novo espírito. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele diz que importa-vos nascer de novo. Nascer de novo. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Por que eu estou repetindo essas verdades bíblicas com tanta veemência? É porque a principal razão pela qual nós não conseguimos vencer os pecados contra os quais nós lutamos com tanta ênfase é porque nós não temos noção daquilo que Cristo é para as nossas vidas. Eu sou repetitivo quanto a isso, o pessoal da quarta-feira mais ainda quando vem, né? Cristo não veio para dar um verniz espiritual na nossa caminhada cristã. Cristo não é como se fosse um funcionário de uma estética de carro e a nossa vida fosse a estética, e Cristo veio para dar um polimento a fim de que nós ficássemos um pouquinho mais bonitos depois que nós nos encontramos com Ele. Cristo veio fazer de nós pessoas novas, carros que não precisavam de um mero polimento, mas que precisavam de uma restauração total. E os crentes, ou nós, quando não tomamos consciência disso, é que nós sempre perdemos a nossa batalha contra o pecado. Porque nós tratamos a nossa vida com Cristo, a nossa união com Cristo, como um mero apêndice, né? Voltando à figura de lavar o carro. Se você der um polimento no carro, é bom. Mas você consegue continuar a vida sem fazer um polimento no carro. É uma sujeirinha superficial, se der, vai. Se não der, não vai. Mas com Cristo isso não dá para acontecer. E aí então, por tratar Cristo como um mero apêndice em nossa vida, por tratar o nosso relacionamento com Cristo como se fosse uma simples nota de rodapé distante do texto principal da nossa existência, é que nós perdemos o pecado, a nossa luta contra o pecado. E aqui então Paulo vai usar uma figura bem forte do despojar ou do trocar de roupas. E hoje à noite eu quero falar então que a nossa união com Cristo muda o nosso comportamento sexual e muda a nossa língua. A nossa união com Cristo muda o nosso comportamento sexual ou a maneira como nós olhamos para as questões sexuais e muda também a nossa língua.
Mas antes disso, sempre retomando a nossa linha de raciocínio, se você tem acompanhado as nossas exposições, a preocupação de Paulo na carta aos Colossenses é combater uma heresia que tinha certos elementos. Uns eram legalistas, querendo retornar às práticas judaicas do Antigo Testamento. Outros eram meio que esotéricos, místicos, né? Achando que por meio de revelações superiores, contatos com anjos, seria possível ter algo que os outros não têm. E Paulo apresenta a suficiência de Cristo nos 2 primeiros capítulos. A tese central é essa: a nossa união com Cristo é suficiente para vencer toda e qualquer heresia. Como eu disse no meu último sermão, Cristo é o gabarito com que nós pautamos a nossa vida. Aquilo que estiver aquém ou além da pessoa de Cristo, seja descartado. Aí, a partir do capítulo 3, então, Paulo agora ele vai responder uma outra pergunta ou lidar com outro resultado. Você já entendeu que a sua união com Cristo é o que alimenta a sua vida e que vence todas as tentações, vence todas as heresias, vence todos os falsos ensinos que podem se aproximar com você, porque nele você tem tudo o que é necessário para caminhar. Mas quais são as consequências de você ter esta união com Cristo? Uma vez que você foi batizado, sepultados com Ele na morte pelo batismo, uma vez que você foi crucificado com Ele, são os termos que Paulo já usou anteriormente, uma vez que Ele circuncidou o nosso coração, a circuncisão espiritual, de que forma que isso se reflete na nossa vida espiritual? Como que nós vencemos o pecado? Uma vez que nós estamos unidos a Cristo. Aí, a partir do capítulo 13, ele vai lidar com isso. E semana passada você viu que a primeira questão, ou o primeiro modo como Paulo trata para nós vencermos o pecado, ou o primeiro resultado que você tem dessa união com Cristo, é que o seu pensamento muda. É muito interessante que Paulo não está procurando adestrar os colossenses. Ele não vai pela via negativa. Não faça isso, não faça aquilo. Você tem que se proceder da seguinte forma: a roupa de vocês tem que ter tal comprimento e por aí vai. Paulo começa de uma forma interior. Porque aquilo que você pensa determina aquilo que você faz. Jaime Kemp, e no aconselhamento que ele dá para casais e noivos, né? E ele começa geralmente com um tema: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que for agradável, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala que o órgão sexual mais ativo do ser humano não é a genitália, mas é o cérebro. A nossa mente, ela é a produtora de todos os nossos pensamentos sexuais. E disso que vai: se o nosso pensamento for puro, o nosso comportamento também vai ser. Não apenas na área sexual, mas em todas as áreas da nossa vida. E foi isso que você viu semana passada. Quando você pensa nas coisas lá do alto e não tem apego, ou aquilo que ocupa o seu pensamento não são as coisas da terra, você toma consciência dessa sua nova vida com Cristo. E aí então você começa a mudar o seu comportamento. Então, a partir do capítulo 3 é isso. Você viu semana passada que essa é a questão. Aquilo que você pensa determina o que você faz. E como que acontece essa mudança nas nossas atitudes? Os versículos 5 a 11, então, Paulo vai tratar de 2 áreas que são santificadas, purificadas em função da nossa união com Cristo. Como eu já disse, ele vai tratar da área sexual e da área da nossa fala. A nossa língua muda, o nosso linguajar muda. Do versículo 12 até o versículo 17, ele vai lidar como essa união com Cristo se reflete na nossa vida comunitária, necessariamente, ou mais propriamente dito, na nossa vida com os irmãos. Do versículo 18 até o versículo 20, Paulo vai lidar como que essa união com Cristo se reflete na vida no lar. Como eu me torno um esposo melhor, uma esposa melhor e um filho melhor. E do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1, Paulo vai lidar com as consequências da união com Cristo nos nossos relacionamentos sociais. Como que patrões e empregados
santificados se relacionam melhor, ou no contexto histórico daqui, como que senhores e servos podem ter um relacionamento restaurado ou santificado por meio da união com Cristo. Portanto, hoje o nosso foco são essas duas primeiras áreas relativas à pureza pessoal ou à santidade pessoal que a nossa união com Cristo santifica ou restaura, que é os nossos relacionamentos ou o nosso comportamento sexual e a nossa língua. Então, a partir do versículo 5, eu quero que você tenha essa consciência. O versículo 4 do capítulo 3 diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós serei manifestado com glória. Esse fazei, pois, então vai ter um teor de conclusão. Uma vez que você entendeu isso, uma vez que você pensa nas coisas do alto, uma vez que você entende que Cristo vai se manifestar e nós seremos manifestados com Ele em glória, isso vai resultar primeiramente, então, em pureza sexual na nossa caminhada. E então, no versículo 5, você tem essa primeira área que é tratada por meio da nossa união com Cristo, que é a luta contra o pecado, ou contra mais precisamente a impureza sexual. Aqui é interessante que Paulo faz quase que uma relação inversa do pecado mais grave. Ele começa pela parte e vai caminhando pelo todo, no sentido da gravidade do pecado aqui. Então você pense aqui numa gravidade decrescente. Prostituição. Porneia, né, no original, a mesma palavra que dá origem a todo o teor de conteúdo pornográfico na nossa língua. Prostituição é quando você já chega ao ponto, né, digamos assim, de se vender. O seu desejo pelo pecado é tanto que você chega a se vender ou se entregar e não tem mais freio naquilo que você faz. Depois você tem a impureza, que é um comportamento sexual impuro, né, de modo mais geral, tá? Que você pode trabalhar com imoralidade também. Paixão lasciva, ou seja, desejos pecaminosos. Depois, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O que eu quero chamar a sua atenção assim, olhe para o texto aqui e faça um caminho inverso agora. Como que eu chego à prostituição? Ninguém adota um comportamento sexual depravado da noite para o dia, salvo em raríssimas exceções. Como que isso acontece? Você começa a ser avarento. A avareza aqui não diz respeito apenas à questão do dinheiro, mas diz respeito ao desejo sem freios. E aí, a partir do momento em que você começa a desejar e não controla, você pode trabalhar isso aqui por cobiça, algumas traduções vão trazer isso, esse desejo vai se tornar maligno. Depois, você passa a desejar especificamente, ou a se apaixonar, ou alimentar as paixões lascivas. Aí a questão sexual já começa fechando. É o olhar que já vira uma pausa para admiração, é a pausa para admiração que tem a tendência de virar uma obsessão, e essa obsessão vai se consumar num ato de impureza, e depois algo sem freio que a entrega aos desejos sexuais. O Salmo 1, se você notar a progressão do pecado que nós lemos aqui, é muito interessante. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém, nem se assenta. Nota a progressividade do pecado. Andar, deter-se, assentar-se. E no caso da impureza sexual aqui, até deitar-se no lamaçal do pecado. E veja bem que Paulo diz que, agora já no versículo 7, que nestas mesmas coisas vocês andáveis noutro tempo. Então Paulo não está falando de pecados abstratos com os colossenses, está falando de pecados que os colossenses praticavam.
antes de se converterem a Cristo. Lembremos dos grupos que compunham a igreja na cidade de Colosso. Você tinha gente de tudo, você tinha grego, tinha judeu, você tinha os esotéricos, né, muitos influenciados pelo platonismo, você tinha aqueles que eram mais pagãos mesmo, frutos dessas práticas sexuais. Lembremos que a adoração aos deuses na Grécia Antiga, alguns deuses, a oferta idolátrica desses indivíduos eram relações sexuais com prostitutas cultuais nos seus templos, né? A oferta era um ato de prostituição. E Paulo está falando, vocês agora, a partir do momento em que passaram a pensar nas coisas do alto, a partir do momento em que se uniram com Cristo, isso não faz parte da caminhada cristã de vocês. E qual é a razão primeira pelo qual eu não devo praticar essas coisas? Uma consequência disso, evidentemente, é a minha união com Cristo. Mas se você quer algo mais forte para você abandonar esses pecados, é só você ver a parte A do versículo 6. Porque por meio dessas coisas é que vem a ira de Deus. E aí vem um atributo divino que nós esquecemos muito. Nós gostamos muito de dizer que Deus é amor. Eu nunca me esqueço de um colega meu dizendo que, numa certa ocasião, antes mesmo de ir para o seminário, né, essas campanhas evangelísticas que a igreja costuma fazer distribuindo folheto, ele foi num local que era conhecido por ser um local de prostituição, e ele, com toda a sua inocência, eu sei lá, né, falta de tato, e você sabe o que é isso que você está fazendo? Ele chegou com uma das mulheres da rua, a mulher respondeu, amor. Amor, aos olhos dela. Então é uma palavra tão deturpada, e nós gostamos de trazer o nosso conceito de amor para Deus, e achamos que Deus é amor, e isso é verdade, mas o amor aos olhos humanos não é Deus. A volta não vale para quem é da área de exatas aí, né? Só vale você dizer que a essência de Deus é amor. Mas o amor aos olhos humanos não pode ser deusificado, se assim nós podemos dizer. A ira de Deus é um atributo dele. Paulo vai dizer nas cartas aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela contra os homens do céu, sobre todos que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, lembre-se de que quando você quer andar sem freios na área sexual, você não tem que prestar contas, literalmente ou num primeiro momento, aos seus líderes da igreja. Antes disso, você está traindo a ira de Deus sobre você. E outra coisa interessante, quando Paulo apresenta essa lista de pecados aqui, quando ele diz que a avareza ou a cobiça é a idolatria, ele está lidando com praticamente os dois pecados. Já parou para pensar nisso? A idolatria, os pecados que... dois pecados que vão de encontro aos dois principais mandamentos de Deus, ou não os dois principais, mas os dois extremos do mandamento de Deus. É isso que eu estava querendo dizer. Então veja bem, qual é o primeiro mandamento divino? Não terás outros deuses diante de mim. Então a cobiça é idolatria. Você criar outro Deus. Qual é o último mandamento? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu boi, nem seu jumento, nem coisa nenhuma da sua casa. Então Paulo pega os dois extremos aqui. O que ele está dizendo? A cobiça vai fazer você percorrer todos os outros pecados até se tornar um idólatra. E é isso. Pega de trás para frente os 10 mandamentos. Em função da cobiça, nós adulteramos. Em função da cobiça, nós roubamos. Em função da cobiça, nós mentimos. Em função da cobiça, nós desrespeitamos os nossos pais. Em função da cobiça, nós deixamos de guardar o domingo porque queremos alimentar o nosso próprio ventre. Em função da cobiça, nós fazemos piadas com o nome de Deus. Em função da cobiça, nós levantamos ídolos, imagens, para nos prostrarmos diante deles.
Em função da cobiça, nós erigimos ídolos, não apenas em estátuas, mas dentro do nosso coração. Logo, o comportamento depravado, uma vida sexual sem freios, atrai a ira de Deus sobre nós. E a ira é um atributo divino. Nunca se esqueça disso. Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, mas também é aquele que satisfez a ira de Deus. Deus não poderia olhar para os nossos pecados e dizer assim: ah, não, eu vou simplesmente perdoá-los sem cobrar o preço, vou voltar aqui para a minha rede celestial e tomar a minha água de coco. Não. Deus não poderia fazer isso, porque o ser dele exige pagamento pelo pecado. Logo, se a sua união com Cristo é o principal motivo que você tem para buscar a santidade, a ira de Deus também deve levar-nos ao temor e tremor para com o pecado. Essa é uma grande questão. E quando nós olhamos para Cristo, nós lembramos que Ele nos resgata da ira vindoura. Então, os versículos 5 vão trazer, o versículo 5 nos vai trazer essa lista de pecados. O versículo 6 vai nos apontar que esses pecados trazem a ira de Deus. E o versículo 7, então, vão apontar que os colossenses eram praticantes desses pecados antes de se encontrarem com Cristo. E agora, então, a partir do versículo 8, Paulo vai, digamos, ter uma ação ou uma ordem do ponto de vista positiva. Se no versículo 5 o aspecto é abandone, deixa isso, fazei morrer a vossa natureza terrena, agora, então, o que você tem que fazer? Despojai-vos igualmente de tudo isso. Essa ordem, essa figura do despojar aqui, é a mesma figura utilizada no versículo 10. Os versículos 8 e 10 aqui são central para você entender a imagem que Paulo usa aqui. Despojar e revestistes do novo homem. A ideia aqui é de trocar de roupa mesmo. Literalmente, de nudez, retirar a roupa velha e suja, ficar plenamente nu e colocar uma roupa nova. Historiadores apontam que as primeiras comunidades cristãs, no seu batismo, faziam isso. Lhes era fornecido pelas comunidades ou pelos seus irmãos em Cristo uma nova roupa, geralmente de aspecto branco, simbolizando que a velha vida seria descartada e eles seriam batizados agora com esta nova roupa. E aqui, então, abandonando esse pecado e vestindo essa nova roupa, Paulo vai começar a tratar, então, dessa segunda área da nossa vida, ou essa lista de pecados aí, que são os pecados relacionados à nossa fala. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9, mentiras uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então aí você vai ter essa relação dos pecados ligados à nossa fala. Um deles vai ser a blasfêmia, como você tem aqui a partir do versículo 8, a ira, e agora a ira aqui é a ira pecaminosa, não a ira divina, mas é a ira do ódio contra aqueles que estão. Existe uma ira santa, tanto que Paulo vai dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou irai-vos e não pequeis. É possível irar sem pecar. Quando a nossa ira é oriunda, não do nosso ego ferido, mas quando nós ficamos irados porque o nome de Deus foi ofendido em alguma situação. Quando Deus é blasfemado, quando Deus é difamado, os crentes têm o dever de irar-se contra isso. Mas a ira, quando ela ofende a pessoa de Deus. Mas a ira que é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa cobiça, esta ira é pecaminosa. Não é como a ira divina. Tanto que Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer que entre as obras da carne, uma delas vai estar lá na lista, ira, como obra da carne e não como fruto do Espírito.
Depois você vai ter a difamação de outras pessoas, que também é um tipo de blasfêmia, e o povo de Deus não deve se envolver nessas coisas. Novamente você vai ter a linguagem suja ou a linguagem obscena, né? E por fim o discurso calunioso contra aqueles que estão ao nosso redor. Não carece de explicação essas palavras aqui, cada uma delas valeria, digamos, um estudo isolado, mas você está ficando bem claro que todas elas estão ligadas a um linguajar chulo, palavras de duplo sentido, criação de fofocas contra o nosso semelhantes, e intrigas, palavras duras, frutos dessa ira, e que às vezes nós queremos justificar dizendo que somos assim, comigo não tem freio, comigo as coisas são diretas, eu sou assim mesmo. Desculpa, mas Paulo está tratando isso daqui como pecado também. E a mentira, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. Eu não sei se você está acompanhando o raciocínio de Paulo e as figuras que ele usa, que são muito belas aqui. Você agora que está em Cristo, você vai abandonar essa roupa suja do pecado, vai vestir roupas celestiais, acompanhado da pessoa de Cristo, e vai ter então uma nova imagem. É muito interessante, algumas Bíblias aí, a minha tem a notinha de rodapé aí, se você tem como dizia a minha avó, a letrinha miúda aí, no versículo 10 do capítulo 3, se você olhar lá no rodapé, esse 3:10 vai remeter a Gênesis 1:26. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou. O que Paulo está argumentando aqui? Meus queridos irmãos e irmãs, Paulo está dizendo, quando vocês se revestem de Cristo, quando vocês entendem a sua união com Cristo, quando vocês pensam nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, vocês são feitos uma nova imagem. A maquiagem do pecado é retirada de vocês. Vocês deixam de parecer aqueles indivíduos, né, com a cara borrada pelo pecado. E agora tem uma limpeza facial, uma limpeza existencial restaurada igual ao do Gênesis. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você ganha um RG existencial novo. Não segundo aos olhos dos homens, mas por meio do seu relacionamento com Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Quando você se reveste de Cristo, você é restaurado segundo a imagem daquele que o criou. E aí, tomando consciência disso, de que Cristo muda a minha visão sobre sexo, o meu comportamento sexual, tomando consciência de que Cristo muda a minha língua, eu não sou mais um irado, eu não sou mais um blasfemador, eu não devo mais ser um fofoqueiro, eu não devo ser mais aquele que fica caluniando a pessoa. No versículo 11, então, você vai ter o ápice disso. Porque aqueles que pensaram nas coisas do alto, aqueles que entendem a sua união com Cristo, aqueles que refreiam seus impulsos sexuais, aqueles que controlam a sua língua, vão passar a se relacionar com os outros de uma forma tão bela, tão grande, tão maravilhosa, porque agora não vai mais existir nem judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo livre, porque Cristo é tudo em todos. O valor da pessoa que está ao meu lado não é atrelado ao seu saldo bancário, à grife que ele usa, à sua beleza física, à sua idade, à sua origem da igreja A, B ou C, se a família é tradicional ou não é. O valor da pessoa que está ao meu lado agora é dado única e exclusivamente por meio da pessoa de Cristo. Judeu e grego é uma divisão clássica do Novo Testamento, né? E é uma divisão, eu digo, que é binária, né? Quem é judeu
E quem é aqui ele fala, né, é isso, né, grego nem judeu, aqueles que não são de Israel, e aí ele vai trazer à prática os circuncisos e os incircuncisos, lembrando que vai haver um grande problema na igreja ou nas igrejas do Novo Testamento em relação a isso. Bárbaro é todo aquele que não é romano, então todos aqueles que moravam fora das dependências ou dos limites do Império Romano eram chamados de bárbaros. O cita é o extremo do extremo, é um subbárbaro. Então, é um bárbaro de segunda categoria, aos olhos dos gregos e romanos. Escravos e livres, era uma divisão que você tinha na sociedade romana da época. Então, todas essas combinações, sejam combinações genéticas, digamos assim, ou combinações, né, de raças, combinações econômicas, combinações de status social e as combinações geográficas, caem por terra quando eu entendo quem é Cristo. Porque Ele é tudo em todos. O que a Bíblia quer dizer quando Cristo é tudo em todos? É porque Ele se estende àqueles que têm a compreensão de que Cristo é o que importa, de que Ele enche todas as pessoas, de modo que as distinções divisoras da humanidade desaparecem. Esta é a primeira consequência, então, quando eu tomo consciência da minha união com Cristo. Eu tenho santidade pessoal. Meu comportamento sexual muda, a minha língua muda e a maneira como eu olho para as pessoas ao meu redor muda também. Isto posto, respondendo à famosa pergunta, né? Diante dessas verdades, como é que fica a minha segunda-feira? E a primeira lição que eu quero trazer para você é que não há pecado com o qual você não possa lutar e vencer por meio da união com Cristo. Pecados sexuais, estatísticas apontam que 1/3 do tráfego de internet hoje é composto de pornografia e ambiente e conteúdo dessa categoria. Você tem noção do que é isso? E talvez você tenha desistido de buscar a pureza sexual, não consegue deixar de consumir pornografia, ou talvez você não consegue abandonar um comportamento lascivo de sexo, drogas e rock and roll. E eu não estou falando para gente de fora da igreja, estou falando de gente daqui. Talvez mesmo que você não consuma pornografia, talvez você não tenha uma vida sexual devassa, mas a sua mente é devassa. Você não consegue olhar para uma irmã, para um adolescente, para uma jovem sem desejo lascivo. E os dias atuais também, trazendo de novo as estatísticas, né? Se 1/3 do movimento de dados da internet é feito de pornografia, dos que consomem pornografia, já 25% desse público é composto de mulheres. Então, portanto, aqui eu não estou falando apenas de homem no que diz respeito a consumo desse material e dessa paixão lasciva. Não há pecado que não possa ser superado por meio da nossa união com Cristo. Nós não somos determinados, os seus genes não determinam quem você é, o ambiente não determina quem você é, os seus pais não determinam quem você é, a sua identidade é dada por meio da sua união com Cristo. É verdade que nessa luta contra o pecado nós perdemos alguns rounds, levamos alguns socos na cara, alguns cruzados de direita, caímos, é verdade. Mas pela graça de Deus, pensando nas coisas do alto, lembrando de que não é pelas nossas próprias forças, não é por meio de nenhum behaviorismo comportamental que nós venceremos o pecado, mas única e exclusivamente por meio da nossa união com Cristo é que nós superamos a nossa perversão sexual e a nossa língua. Você não tem o direito de dizer, eu sou assim mesmo, pastor, eu falo na lata. Sou assim, meu pai foi assim, meu avô era assim. Não temos esse direito. Porque nós somos criaturas
novas. Cristo nos revestiu com uma nova identidade. O nosso linguajar também tem que ser redimido. Segunda lição que eu quero trazer para você aqui é que não deixe a sociedade ditar para você como você deve lidar com as pessoas diferentes. A guerra racial, a guerra dos gêneros, a luta de classes, essas são categorias únicas exclusivamente daqueles que não servem a Cristo. Quem não serve a Cristo precisa dessas coisas. Precisa ficar colocando as pessoas em caixinhas. Precisa ficar criando supostos elementos para compensar essas diferenças. Mas aqueles que servem a Cristo, a presença do Evangelho, faz com que eu olhe para aqueles que estão ao meu redor com um outro olhar. Existem bons argumentos para você defender cotas sociais, raciais, cotas de gênero, seja lá o que for. Eu não vou entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado, mas uma coisa eu posso afirmar categoricamente: o Evangelho é muito superior a qualquer política pública de compensação de diferenças. Por meio do Evangelho eu não preciso ser obrigado a aceitar as pessoas de cor diferente, porque Cristo me dá os olhos para lidar com pessoas com cor diferente, pessoas de origem diferente, pessoas de classe social diferente. Nós vamos ver futuramente o relacionamento entre senhores e servos, mas por meio do Evangelho até o relacionamento patrão e empregado restaura muito melhor do que qualquer sindicato, do que qualquer justiça trabalhista. E repito, não estou entrando no mérito se tem que ter ou não. Meu ponto aqui é que o Evangelho é superior como elemento de superação de diferenças do que qualquer outro instrumento. Que Deus nos abençoe e dando a nós essa consciência da união com Cristo, redimindo os nossos pensamentos, levando-nos a pensar cada dia mais e mais nas coisas do alto. Nós tenhamos o nosso comportamento sexual redimido e a nossa língua redimida.